Olá pessoal, está no ar mais um OftalmoCast, um podcast para a gente discutir vários temas sobre oftalmologia, saúde e outros temas médicos. Sou o Dr. Marcelo Rossoumi e hoje a gente está aqui com um episódio super especial com dois super especialistas. Dr. José Job, especialista em córnea, cirurgia refrativa, lente de contato, catarata, vai bater um papo com a gente. E a doutora Andressa, que é uma médica alergologista, é assim que se fala? Uma médica especialista em alergia, né? Então vai ser um bate-papo super legal, tem várias coisas doenças da córnea, como ceratocone, que pode ter influência de alergia, a gente vai discutir um pouquinho disso daí, tá? Lembrando que a gente faz esse podcast com o intuito de levar o máximo possível de informação para as pessoas, porque na saúde é muito importante a informação chegar no tempo adequado. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico das doenças na fase, isso é muito mais fácil de tratar. Então, se você gostou desse episódio ou acha que alguém possa gostar, lembre de compartilhar com os seus amigos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o Dr. José. Dr. José já é médico do oftalmolaser, né? Já esteve com a gente em vários episódios, né? Doutor José, fala um pouquinho para a gente dessa interface entre olho e alergia, o porquê de a gente ter convidado a doutora Andressa. Olá, Marcelo, tudo bem, Andressa? Tudo bem, pessoal de casa? A córnea, né, o olho, ele é uma estrutura muito exposta, né? Então, é uma estrutura que fica bem molhadinha e fica muito exposta a fatores ambientais, se o tempo está seco, se tem uma poeira, se tem queimada, né, na nossa região, se tem algum pó. Então, ele tem todo um mecanismo de defesa, assim como o resto do corpo, mas especialmente o olho tem um mecanismo de defesa bem intenso. E ele tem uma resposta alérgica muito importante. Então, essa interface com alergias, as alterações da alergia na conjuntiva, nas outras estruturas do olho, como a córnea, é realmente bem importante e dá muito sintoma. Eu acho que uma das principais coisas que a gente ouve no consultório é: doutor, tá coçando o meu olho, né? Seja por uma irritação, seja por uma alergia. Então, é por isso que é muito importante e por isso que a gente convidou a Andressa hoje para conversar com a gente. Doutora Andressa, ela fez faculdade aqui em Presidente Prudente, né, no Oeste, graduação em Medicina, residência de Clínica Médica no Hospital Evangélico de Londrina, e depois foi para São Paulo fazer especialização em alergia e imunologia lá no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, né? Muito legal. E me conta, você sempre quis ser médica, na família você tem médicos, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. É, na minha família, minha mãe é médica, né? Então, desde criança tive esse contato próximo com a profissão, acompanhava ela às vezes no Ela é médica do consultório. quê? Atualmente, ela é perita do INSS. Hum. E aí, desde pequena eu acompanhava ela e sempre gostei. Ela é daqui de Prudente? Ela mora em Ourinhos. Ah. Isso. E aí, depois fiz a faculdade e a especialização de clínica. Na faculdade sempre quis fazer clínica, eu penso em outras Não, eu coisas. sempre quis clínica. Eu queria fazer endócrino, né, a princípio. Hum. Aí depois, na residência de clínica médica, eu tive contato mais próximo com a alergia. E eu sempre fui muito alérgica, né? Então isso foi uma coisa que me motivou a seguir nessa especialidade. Legal, a gente vê que na medicina tem muitas histórias pessoais, né? Igual você conviveu com a alergia, eu usava óculos forte também, 7 graus, e a gente vai pegando gosto pelas doenças que estão próximas da gente, né? Isso é um negócio legal. E aí você se formou aqui em Prudente, depois foi para Londrina, né? Depois foi para São Paulo. E, doutor José, ceratocone é uma das principais doenças que envolve alergia. Perfeito, Marcelo. Eu acho que assim, principal é a conjuntivite alérgica mesmo, né? Mas o ceratocone ele tem uma importância muito grande porque ele faz duas coisas. Ele afeta a visão, né? Então ele pode levar à cegueira e principalmente numa população muito jovem, né? Então a gente tem criança em fases adolescentes, lógico que afeta adultos, às vezes o pessoal mais velho, mas o perfil principal do paciente com ceratocone é aquela pessoa mais jovem que tem alergia, né? E aí vai deteriorando a visão. No começo é uma alteração de grau, é um grau que vai subindo, que não para de subir, que a mãe percebe e fica levando sempre no oftalmologista com o grau subindo, principalmente de astigmatismo, né? E
Com isso, o paciente também coçando um pouco, essa é a história mais comum, né? E aí o paciente pode evoluir mais rápido e perder e diminuir a qualidade visual. Então o ceratocone, ele conversa muito mesmo com essa questão alérgica. Tanto que a gente conversa muito em consultório que o principal fator de risco que a gente consegue controlar, né, que o paciente consegue em casa, poxa, eu não quero que o meu ceratocone piore. E o que é esse ceratocone? Né? Basicamente, a gente tem aqui na parte da frente do olho um vidrinho, né, que é a córnea, e essa córnea, às vezes, pelo trauma, né, mecânico de coçar, e tem também a questão do ambiente alérgico que amolece essa córnea, mas dá pra gente pensar mesmo, o trauma mecânico de coçar entorta essa córnea, ao ficar torto gera um grau que chama astigmatismo, e se ficar muito torto, nem esse grau de astigmatismo consegue corrigir a visão. Então o paciente começa a perder qualidade visual. E o principal fator de risco, a principal coisa que a gente pode fazer para poder evitar é evitar coçar. E aí eu brinco também que o coçar tem dois pontos, né? Tem o coçar, que é o hábito. Poxa, eu acordo, eu adoro coçar. Coçar é muito gostoso, né? E tem o coçado alérgico. O coçado gostoso, na hora que a gente está conversando com o paciente, poxa, você tá perdendo a visão. Isso não importa se ele é mais novo, se ele é mais velho. Poxa, eu tô vindo no médico, minha visão tá piorando, não tô enxergando direito. Você já assusta, né? Agora, o coçado alérgico é difícil de controlar. Tá? Eu tive até um paciente, foi um caso interessante, que ele falou, doutor, eu não coço. Sou extremamente sistemático, eu não coço, eu tenho certeza que eu não coço. Aí eu brinquei, não, às vezes você coça à noite. Ele falou, doutor, eu não coço à noite. Eu falei, não, tudo bem. Ele voltou na outra consulta, falou, doutor, eu queria pedir desculpas pro senhor. Eu falei, não, pelo quê, né? Aí ele, doutor, eu me filmei à noite, eu cocei umas 8 vezes, mas muito forte, não foi pouca coisa. Então, realmente, não, eu quero fazer o tratamento da alergia para poder melhorar. Quando é algo muito local, ótimo, mas quando é uma coisa um pouco maior, aí a gente precisa de ajuda, né? E aí eu queria perguntar, Andressa, quando a gente manda esse paciente para você, então é um paciente que tem um ceratocone, que é uma doença um pouco mais grave, que indica que ele já tem uma alergia há mais tempo. Tem ali seus 14, 15 anos. A idade influencia, porque às vezes eu pego pacientes que eu percebo que, às vezes, em determinadas épocas da vida, ele tem uma alergia mais forte, depois ele melhora. O que você faz com esse paciente? Conversa? Já passa remédio? Como que funciona? Uhum. Na primeira consulta a gente faz uma anamnese, uma entrevista bem extensa para a gente entender toda a história da alergia, se tem também pergunta de história familiar, né? Como que funciona os tratamentos que o paciente já fez. E a partir disso a gente segue para avaliar a necessidade ou não de fazer um teste, né? No caso dos pacientes que têm ceratocônia, né, conjuntivite alérgica, a gente tem indicação de fazer o prick teste ou dosagem sérica de IgE específica, que aí a gente consegue ver ao que esse paciente é sensibilizado, né, do que ele tem alergia, para a gente conseguir, a partir daí, pensar em um tratamento específico para essa doença, né. Mas, a princípio, é mais uma anamnese. A ceratoconjuntivite, ela tá muito associada também com outras alergias, né, como asma, rinite alérgica. Então, o mais comum é a rinite alérgica, essa associação. E, às vezes, a gente tratando esses sintomas de rinite, também o paciente pode apresentar essa melhora do sintoma ocular, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Só para o pessoal de casa também entender e para a gente também lembrar, por exemplo, prick test. É aquele lá que coloca os antígenos, né? Como que funciona assim para o paciente esse prick test? Como que ele acontece? Tá, o prick test, então, é um teste que a gente faz para avaliar se o paciente produz um anticorpo IgE contra determinada substância. Ele pode ser usado em vários tipos de alergia. Alergias respiratórias, alergia alimentar, alergia a medicamento, né? E aí a gente faz no consultório mesmo, é um teste relativamente rápido, ele dura mais ou menos 20, 30 minutos. Aí a gente pode fazer, a gente coloca a substância no braço do paciente, no antebraço, né? E a gente faz uma puntura, uma picadinha, né? E aí, a partir disso, a gente espera 15 minutos, a gente reavalia para ver o resultado do teste. São várias substâncias nesse prick test? O prick test é a técnica, né? De puntura, é pricar, né? O prick test. E aí, a gente pode fazer de várias coisas. Por exemplo, para a gente investigar uma ceratoconjuntivite, a gente costuma fazer o prick test para aeroalérgenos, né?
que são substâncias que ficam dispersas no ar, que podem causar esses sintomas de alergia, irritação ocular, piora da rinite, asma, né? Então, a gente faz o prick test específico para os aeroalérgenos. Aí são algumas substâncias, várias substâncias que a gente coloca, ácaro, epitélio de cachorro, gato, cavalo, depende da história clínica do paciente, gramínea, fungos, e aí a gente consegue ver do que esse paciente tem alergia, né? Aí a partir disso a gente consegue orientar um controle ambiental mais adequado, por exemplo, o que ele precisa fazer na casa dele, ele tem uma alergia a ácaro, o que ele precisa fazer na casa dele para evitar o contato com esse ácaro, né? Usar capa antialérgica no colchão, travesseiro, não varrer, dar preferência para limpeza com pano úmido, ou aspirador com filtro EPA, né? O que mais? Evitar o uso de tapetes, cortinas, preferir sempre, se for necessário, cortina de vinil, ter alguns cuidados para evitar o contato com esse alérgeno. Aí, a partir disso, a gente consegue diminuir, né, os sintomas de alergia e ter um melhor controle. Toda consulta da sua especialidade se faz esse prick test? Não. É um teste que a gente faz para ver a alergia IgE mediada, né? Que é a alergia que é causada pelos anticorpos IgE. Então, a gente faz em alguns casos, por exemplo, alergia alimentar, alguns tipos de alergia alimentar, alergia a medicamento também, alguns tipos, alergia respiratória, rinite, asma, a gente tem indicação de fazer, né? Do paciente com conjuntivite tem indicação de fazer? Sim. Então, basicamente, os pacientes que a gente mandar para vocês, a maioria vai fazer isso. Dá pra gente fazer ou o teste, o prick test, né, que é um teste cutâneo, ou a gente dosa a IgE específica no sangue, que é um exame que faz em laboratório mesmo, né? Entendi. E qual que é a vantagem de um, assim, com o outro? Então, por exemplo, eu tenho uma criança ali, você acha que é mais fácil, às vezes, fazer o de sangue ou fazer o prick test? Porque eu lembro de ler num artigo que o principal no Brasil, assim, é alergia a pó, ácaro. Qual a orientação que dá também pra gente dar pro pessoal de casa? Poxa, tenho meu filho que tem uma baita de uma alergia ocular. A gente sabe que o principal fator é pó, ácaro, né, na nossa população. O que dá pra fazer? Você falou, poxa, pôr a capa, tirar tapete, boa. Mas você acha que às vezes tem que entrar com uma medicação? Às vezes a gente só faz a parte ambiental e depois cuida dessa parte de medicação? Como que você orienta? Em relação à conjuntivite. A conjuntivite. Tá, na verdade, assim, o controle ambiental é um auxiliar, né? Para evitar o contato, mas, por exemplo, ácaro é uma coisa um pouco impossível da gente evitar contato, né? Porque ele tá em vários locais. A gente consegue fazer esse controle mais intradomiciliar. Fora de casa, a gente não consegue tanto. Tá, a gente avalia a gravidade, né, dessa rinoconjuntivite. E a gente sempre introduz anti-histamínico para o paciente utilizar por um período nas crises. E, por exemplo, no caso da rinite, a gente começa a tratar com corticoide tópico também, né, medicação nasal. E a gente associa anti-histamínico ocular, né? Também, e lubrificante, que o lubrificante ele também tem, além da função de lubrificar, né, a córnea, a conjuntiva, ele também ajuda a gente a remover esse alérgeno ali da córnea. Então, também é um aliado, né, para fazer esse tratamento da rinoconjuntivite. Entendi. E isso daí vocês prescrevem no consultório, esses colírios? Sim. Legal, tá. Bom. Eu tenho uma história familiar que minha família é toda alérgica, né? Eu tive asma, bronquite e tal. E eu tenho um primo meu que ele tem ceratocone, né? E aí a história dele foi bem interessante porque, para mim, ilustra muito do que eu espero e do que eu vejo no consultório. Então, ele era um paciente com ceratocone, começou a fazer tratamento em outro lugar. Eu era novo, não tinha nem me formado ainda. E aí ele começou a usar lentes. Cara, não tolerava o uso de lente, né? E paciente com ceratocone precisa de lente, geralmente, para poder conseguir enxergar. E alergia atrapalha muito o conforto com lente de contato. Então, assim, o pessoal de casa que às vezes testou uma lente de contato e não conseguiu usar, primeira coisa que a gente tenta descartar é olho seco e alergia, né? E aí ele pegou, não estava conseguindo se adaptar muito bem com lente de contato.
a gente colocou, eu sugeri, põe um colírio, né? E aí ele começou a usar o Patanol, né? Que é a Olopatadina, que é um antialérgico que a gente passa pro olho. Cara, melhorou muito. Excelente. Nossa, nunca ficou tão bem assim. E aí, quando eu fui examinar, isso já alguns anos depois, cara, alergia pegando fogo, tá? E usando Patanol. E aí a gente pegou, escalonou, usou outras medicações e tal. E aí ele melhorou bastante. E mesmo assim ainda não estava tão bom. E aí eu lembro dele falar assim, cara, mas tá muito melhor. Antes, ficava com o olho vermelho quando eu não conseguia abrir o olho. Agora eu consigo abrir o olho. Então assim, ele já tinha perdido o parâmetro do que era bom, do que era ruim. Para ele, o normal era não conseguir abrir o olho direito. E aquilo lá tava há muitos anos. De repente ele consegue abrir o olho bem e a luz não tá incomodando tanto, tá sensacional. Mas ele ainda tinha sinais clínicos de alergia. E aí eu lembro que eu peguei e falei, cara, passa com o alergista. Passa com um otorrino, vamos cuidar de tudo, né? Porque a gente já tá com medicação forte pro olho. Aí ele foi com o otorrino, né? Passou com o alergista, aí depois ele passou com o otorrino. Ele tinha uns pólipos nasais, que são muito comuns, depois eu fui ver, são muito comuns no paciente que tem muita rinite, muita sinusite. E aí ele fez uma cirurgia, tirou esses pólipos nasais, aí ele melhorou muito. Porque fica aqueles pólipos, junta mais alérgeno, e ele não conseguia respirar direito. Ele falou, cara, para mim melhorou muito a questão respiratória depois disso. Então uma coisa foi levando a outra. Ele tinha um ceratocone, eles tinham uma alergia, piorou do ceratocone, o ceratocone avançou, começou a controlar com lente de contato, usou colírio, aumentou a medicação, aí foi parar no otorrino. Ou seja, a alergia, o ceratocone levou ele a melhorar a respiração depois quando a gente trata realmente numa equipe multidisciplinar. Não tem como ser só oftalmo, só alergista, só otorrino. A gente realmente precisa da ajuda de todo mundo, porque faz muita diferença. E o paciente alérgico, eu sinto que ele perde um pouco do parâmetro, né? Você entra com uma medicação, frequentemente ele dá uma melhorada, mas ele não tem a noção do que é, às vezes, ficar livre ou com uma alergia muito bem controlada. Isso que eu sinto bastante no consultório. E, doutor André, é normal ter vários, por exemplo, alergia no olho, aí no nariz, esses pólipos aparece alergia, ou um pólipo que dá alergia, ou alergia que leva ao crescimento do pólipo? Fala um pouquinho pra gente. Então, as alergias... Alergia aí, ó. Existem algumas alergias que elas se relacionam entre si, né? Por exemplo, a conjuntivite alérgica, a alergia ocular, né? Ela pode estar relacionada com a asma, com a rinite alérgica. E então tem algumas alergias sim que elas se relacionam entre si. E de pele? Porque às vezes a gente vê também paciente que chega com o olho pegando fogo e aí qualquer coisa que toca, às vezes a correntinha é impressionante também. Parece que ele é todo alérgico, né? Tem muita relação, você vê muito disso? Tem um tipo também de conjuntivite alérgica, né? A ceratoconjuntivite atópica mesmo, a ceratoconjuntivite atópica, ela acontece em pacientes geralmente que têm dermatite atópica, né? E aí é aquela lesão mais na pálpebra, né? Que fica a pele mais espessada. Então, tem bastante relação também com esse tipo de alergia de pele. Perfeito. E existe uma pessoa alérgica? Como é que é isso? Tem pessoas que têm mais alergia? É genético? É de nascença? Como que funciona isso daí? A alergia é uma doença multifatorial, né? Ela está relacionada com um fator genético e também com fatores ambientais, né? Hábitos de vida, hábitos alimentares, então é bem amplo, assim, né? Mas isso não significa que, por exemplo, se você tem uma alergia, que o seu filho necessariamente vai ter. Mas isso aumenta a chance dos filhos, por exemplo, terem alergia. Tá, eu tenho 3 filhos. Se eu não quiser que eles sofram com alergia, existe alguma coisa que eu posso fazer como pai ou não? Ou está nos genes, ele está predestinado a ter alergia depois de uma certa idade? É difícil dizer assim, né? Por exemplo, a alergia alimentar. A gente não tem nada que possa prevenir, né? Qualquer alergia. Mas, por exemplo, na alergia alimentar, a gente sempre recomenda a introdução alimentar dos 6 meses ao primeiro ano de todos os alimentos possíveis, né? Não ficar adiando a introdução alimentar. Mas, assim, não tem nada específico que a gente consiga fazer para evitar que a gente desenvolva alergia.
Eu tô com uma bebezinha de 7 meses em casa, coisa mais linda, né? E aí, uma das recomendações era exatamente essa. Introduzir camarão, inclusive, até, acho que o 7º mês. Amendoim. Exato. E realmente fazer uma dieta mais variada possível para poder tentar diminuir a chance. Só que assim, os estudos são muito difíceis de fazer, né? Porque saber quem que vai ter e controlar isso é muito difícil de desenvolver um estudo dessa maneira. Mas pelo menos é o que a gente tá fazendo em casa, né? Ainda não demos uma... A gente começou com peixe agora, mas camarão ainda não. Mas está na nossa lista, viu? Em algum momento a gente vai dar, com certeza. Olha, eu acho isso uma dica super legal, né? Que até então eu não sabia, mesmo sendo médico, eu não sabia muito. Tive 3 filhos, que é bom variar o máximo de comida, né? Muito legal. E outra coisa é que fica para os ouvintes também, que a medicina não sabe tudo, né? A quantidade de conhecimento que vai aparecendo na medicina, os médicos vão estudando, fala que dobra mais ou menos a cada 6 anos, né? Então, nós ainda não temos resposta para tudo, com o tempo a gente vai tentando entender melhor. E a alergia, pelo que eu estou entendendo, é um campo meio obscuro aí, não é tão fácil de se entender, né? A gente não sabe tanta coisa assim, né? Não é tão prático. Legal. E de novos tratamentos para alergia? Existe? Como é que funciona? Eu vou falar um pouco da imunoterapia, que a gente consegue usar para fazer tratamento, inclusive, dos pacientes que têm alergia ocular, né, conjuntivite alérgica. É um tratamento que ele tem o objetivo de aumentar a tolerância do paciente aos alérgenos, às substâncias que ele tem alergia, né? Então, a gente, para indicar esse tratamento, o paciente ele tem que ter comprovado, né, alergia a alguma substância, por exemplo, pelo prick teste ou pela dosagem de IgE. Aí, a partir disso, a gente consegue indicar o tratamento. E ele também, além de ter o teste positivo, ele tem que ter uma correlação clínica, né? Por exemplo, o paciente tem uma história de alergia quando... Tem uma história de rinite quando entra em contato com um cachorro. Aí, a gente faz a dosagem ou do exame no sangue ou do teste da pele. E aí, vindo positivo, a gente consegue... Esse é um paciente que ele tem vindo positivo a cachorro, por exemplo, né? Ele tem a indicação de fazer esse tratamento. E como que é esse tratamento? É injeção? Certo. Gotinha. A imunoterapia específica para aeroalérgenos, né, que é essas substâncias que ficam dispersas no ar, a gente pode fazer ela de 2 formas, ou através de injeção subcutânea, que é feita no braço, ou através de gotinhas sublinguais, né, que colocam embaixo da língua. Então, esse tratamento, a gente pega especificamente a substância que o paciente tem alergia, aí ela é diluída, e a gente começa com uma diluição baixa e o paciente vai entrando em contato. Aí a gente vai aumentando essa dose até chegar em uma dose de manutenção. E aí, com isso, o paciente ele vai se tornando mais tolerante, ele se acostuma, né? E aí, quando ele entra em contato com essa substância, ele não vai desenvolver sintomas, ele vai tolerar mais esse contato. Quanto tempo, mais ou menos, para começar a fazer efeito? Porque é um tratamento longo, né? Quanto tempo para começar a perceber alguma coisa? Isso depende muito, né? Mas, assim, na imunoterapia subcutânea, às vezes nos primeiros meses, assim, já começa a ter um resultado importante. Melhora o sintoma, né? Consegue diminuir o uso de medicamento e melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? Mas o tratamento em si, ele dura de 3 a 5 anos. Então, no mínimo, 3 anos aí no tratamento. Bastante. E falando uma história também, pessoal e familiar até. Eu tô sofrendo um pouquinho com rinite, tô tossindo, vocês devem ter percebido. Eu nunca fui uma criança, um jovem alérgico. Eu tô com 43 anos. Comecei depois, sei lá, dos 40, começar a ter assim, todo inverno eu fico com rinite. Uhum. É normal isso acontecer depois de uma certa idade? Ou é mais em criança? Como é que... As alergias, elas podem acontecer em qualquer fase da vida, né? Bebês, né, crianças menores, crianças mais velhas, então não tem uma idade, assim, específica que isso pode acontecer. Tá. Outra coisa, ano passado, meu irmão desenvolveu uma alergia a camarão. Cara, ele adora camarão, vinha pra praia, comia um monte, e aí, ele também, como tá com 40 anos, foi pra praia, comeu camarão e teve uma crise alérgica enorme, quase fechou a respiração dele, desmaiou.
Também é possível isso? A pessoa come camarão a vida inteira e depois, em um certo momento, desenvolve? A grande parte das alergias é assim, né? A gente entra em contato com a substância sempre e chega um certo momento que você se torna alérgico, né? O camarão mesmo, ele é uma alergia que ela tem mais prevalência, né? Ela acontece mais nos adultos. Então, não é tão comum criança ter alergia a camarão, ela é mais comum nos adultos. E é uma alergia que ela tende a persistir. Ela não é uma alergia que ela se resolve, né? É assim como o amendoim, é uma alergia que os pacientes geralmente são alérgicos a vida toda. Ela não se resolve. Diferente, por exemplo, do leite, ovo, que é uma alergia mais comum nas crianças, mas que com o tempo tende a resolver, em torno dos 7, 10 anos. Hoje em dia, até um pouquinho mais, mas aí essa alergia ela tende a se resolver. A criança vai se tornar tolerante novamente a comer o alimento. Que loucura, né? Que é Diferente, muito né? interessante. Eu já fiz imunoterapia, tá? Você tá vendo que da parte da alergia eu quase gabarito tudo, né? Bronquite, asma, essas coisas todas. Eu tinha muita alergia à picada de pernilongo. Uhum. E, cara, eu ficava com umas feridas, minha perna era terrível. A gente sofre, acho que quando é pequeno com essas coisas assim, quando a gente é paciente, mas acho que depois quando a gente vem pra esse outro lado, né, de ser médico, ajuda muito pra entender um pouco das coisas. E eu lembro de pingar as gotinhas embaixo da língua. Foi mais de ano, eu não lembro exatamente quanto tempo foi. Uhum. Mas, assim, pra mim foi milagroso, é outra coisa. Eu ainda pega, coça e tal. Mas, assim, é mais parecido com uma pessoa normal, né? Não faço mais essas feridas, esse tipo de coisa. Mas pra mim funcionou. Mas eu percebo que hoje em dia tá muito mais em voga isso, tá muito mais... tem muito mais, se fala sobre isso. Mas faz tempo que tem imunoterapia? Como que é? É uma técnica nova? Ou hoje em dia tem mais coisa, tá mais divulgada? Questão de custo? Como que é essa parte? A imunoterapia ela é um tratamento relativamente antigo, né? Mas é um tratamento mais antigo, mas que a gente foi descobrindo como que era o mecanismo de ação dela, como que ela funciona mais recentemente, né? Então, é um tratamento seguro, mas a imunoterapia subcutânea, ela precisa ser feita sempre num ambiente controlado, em consultório médico, né? A gente não consegue comprar, por exemplo, em farmácia, né? Então, sempre tem que ter esse cuidado que, apesar de ser um tratamento seguro, ela tem que ter Acompanhamento. esse acompanhamento, essa supervisão, né? Uhum. Entendi. Legal. E vamos falar um pouquinho da parte de oftalmologia. Quais os tratamentos que existem no seu consultório, quando você atende um paciente alérgico? O que é possível fazer? Perfeito. Então, assim, quando chega um paciente que ele tem bastante alergia, eu gosto muito de entender um pouco faz muita diferença, a gente já vê isso logo de cara, né? Qual que é a intensidade dessa alergia, a idade do paciente. Eu pergunto também bastante da questão do ambiente, né? E como que é a rotina desse indivíduo. Uma coisa que eu percebo também bastante, bem interessante, é a questão de uso de tela, né? Porque realmente, como o olho fica muito exposto, quando a gente conversa, a gente pisca mais ou menos de 10 a 15 vezes no minuto. Quando a gente está prestando atenção em alguma coisa e na tela a gente presta muita atenção, a gente reduz o piscar para 3 vezes, 2 vezes. Poxa, se o nosso olho tem uma resposta alérgica a pó, ácaro, e você deixa ele muito mais exposto a isso, você tende a ter uma piora dessa alergia. Então, esses questionamentos são importantes para a gente tentar entender como que é esse ambiente. Frequentemente a gente introduz, igual a Andressa comentou, um colírio antihistamínico, né? Algum colírio que segure um pouco mais essa alergia, um antialérgico, um lubrificante, porque querendo ou não você limpa mecanicamente, né? E pacientes alérgicos têm olho seco. É uma doença que anda de mão dada com olho seco. Quanto mais olho seco, mais chance de ter alergia, mais olho seco. E aí a gente vê como que essa medicação se comporta. Tem pacientes que já vêm muito bem, já vem 100%, né? E tem pacientes que a gente tem que realmente usar imunomoduladores, precisa da ajuda de alguns outros colegas para poder controlar. E a gente fica especialmente atento na questão do grau, pensando no ceratocone. Então, se eu tenho um paciente jovem que vem com quadro de alergia, que é mais forte, eu faço o grau dele, a gente vê que ele tem um grau mais alto, ou que ele não chega no 100% de visão, ele tem um pouco de dificuldade, ele tem um grau de astigmatismo que ele é maior do que 1 grau e 25, a gente faz um screening, a gente faz alguns exames para poder ver se ele não tem um ceratocone inicial.
gente faz questionamento familiar. Poxa, meu tio já fez um transplante de córnea. Então, a gente faz essa investigação. Então, tanto para ver a parte da alergia, quanto dos possíveis alterações que podem causar na parte visual. E a gente pede ajuda para todo mundo quando for necessário, né? Para o alergista, para o otorrino, para a gente poder conseguir controlar esse paciente. E a alergia pode até precisar de transplante de córnea, é isso? Uma alergia no olho, a pessoa precisa de um transplante? Poxa, Marcelo, pode, tá? Tem tantos mecanismos mais, vamos pôr de uma maneira mais direto, né? Então, às vezes o paciente tem um quadro de alergia muito grave, tá? E o pessoal de casa entender como que a alergia machuca tanto, assim, nós na parte da pálpebra, né? Quando a gente puxa um pouquinho para baixo, a gente vê que fica essa parte vermelha, né? E o paciente alérgico tem algumas alterações nessa parte. Ele produz um pouco de secreção e produz umas toxinas, vamos pôr como toxina, né? Produz uma substância que deixa o olho mais sensível. Junto com isso, aparece, não sei se o pessoal de casa já viu aquele paciente que tem alergia na pele, que fica tudo empolado, que a gente fala, e isso acontece na parte interna da pálpebra, e isso raspando. Poxa, lembra que já é um paciente com olho mais seco, que já está mais sensibilizado. Isso raspando pode fazer uma cicatriz na superfície do olho, ou seja, a córnea, que é esse vidrinho transparente, que é a nossa lente mais externa do olho, ele pode começar a ficar esbranquiçado por causa disso. Então, se faz essa cicatriz, você não tem muitas outras formas de tirar essa opacidade, a não ser ou com um laser, quando ela é muito superficial, ou trocando mesmo, né? Isso a gente vê em pacientes que ficam muitos anos alérgicos. E tem aquele mecanismo que é mais indireto, que é o ceratocone propriamente dito. O paciente tem alergia, aí ele coça, pelo ato de coçar, essa córnea sofre uma modificação do seu formato, ele pode também ficar esbranquiçado em casos mais avançados, porque essa córnea começa a entortar e pode esbranquiçar nessa parte que está mais curva, e aí também a gente pode ter que fazer um transplante de córnea para trazer uma visão melhor para esse paciente. Lógico, isso aí é a última etapa, né? Mas tem outras coisas antes, tem o anel, tem a lente de contato, tem o crosslink que pode ser feito, tem novas técnicas também que estão surgindo, mas aí quando tem aquela opacidade grande não tem muito o que fazer a não ser o transplante de córnea. Então sim, uma alergia pode causar o transplante de córnea e não só por um mecanismo, tem vários mecanismos que podem fazer, criar essa necessidade. Legal, legal. E, doutora Andressa, a gente tem, pelo menos eu tenho um pensamento que a alergia dá mais em crianças mais de apartamento, que não tem tanto contato com terra, que fica no celular ou na televisão e tal. E antigamente a gente era mais solto, vivia na terra, jogando bola e tal. Existe isso mesmo? Essa exposição está aumentando a incidência de casos de alergia com essa geração das telas? Igual eu comentei, a alergia ela tá relacionada com o ambiente que a gente vive, né? Então depende do que a gente é exposto para a gente desenvolver mais mecanismo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê muito alergia a amendoim, porque eles têm muito hábito de comer pasta de amendoim. Aqui a gente não vê tanto, mas ainda assim vê. Então depende muito realmente do que a gente tem contato ali para, né, os fatores ambientais, eles fazem parte sim do desenvolvimento da alergia, mas é difícil pontuar, assim, né? Em relação ao aumento de casos, assim. Fazer atividades ao ar livre, assim, não diminui o risco de ter alergia. O excesso de celular, ficar dentro de casa, assim, não é uma preocupação. Não. Legal, porque nós oftalmologistas temos um pouquinho, que pode dar miopia e tal, assiste. Uhum. Legal. Tá. E, doutor José, você falou de alguns tratamentos, né? Explica pra gente o que é crosslink, o que é anel, conta pra gente. Então, assim, de uma maneira bem simples e linear, como que a gente pode tratar esse ceratocone, né? Então, no ceratocone, basicamente, a lente mais externa do nosso olho, ela tá torta, tá? Quando é um quadro leve, frequentemente com óculos já é o suficiente. Tá? Se essa córnea continua a entortar, a gente pegar nessa etapa que está entortando, ela está ganhando grau, a gente frequentemente tem que agir para estabilizar a doença. E nessa entra o crosslink, né? Então o crosslink tem essa função, estabilizar a doença. Em alguns casos ela pode até melhorar um pouco o quadro, melhorar um pouco a visão, mas o principal objetivo é estabilizar a doença. Porque
a história natural, né? O que que acontece se a gente não tratar? Frequentemente esse paciente piora muito, ele pode chegar lá no transplante. E a gente tem alguns estudos e coisas muito bonitas assim que a gente consegue ver que antes do crosslinking, que é essa cirurgia, que é uma cirurgia relativamente simples, que a gente pode fazer em criança, a principal causa de transplante no mundo era ceratocone. Depois do crosslinking, não é mais ceratocone. Então, assim, mudou a forma com que o mundo lida com transplante de córnea, com que lida com ceratocone. Então, o crosslink realmente mudou a forma de lidar com essa doença. Uma vez estabilizado, uma vez que esse paciente já esteja com o seu quadro estável, a gente pode tentar melhorar a qualidade de visão desse paciente. Então, para isso, a gente tem algumas opções. Dependendo do quadro, o anel. O anel, basicamente, você tem uma córnea que está um pouco torta, você pode dar uma sustentação para essa córnea e fazer com que ela aplane um pouco, melhora a qualidade de visão. Tem pacientes que às vezes a visão não melhora tanto daquelas letrinhas que a gente mede, mas a qualidade, quando você pergunta para ele, e aí, tá melhor a sua visão? Ele fala, poxa, doutor, tá muito melhor. Ele vê o preto mais preto, o branco mais branco, então melhora o contraste. Então, tem uma melhora da qualidade visual. Para esses pacientes que, poxa, não trataram alergia, demoraram no diagnóstico, progrediram, ninguém fez um crosslinking, já passou desse quadro, a córnea, quando fica muito curva, o corpo vai lá e faz uma cicatriz para endurecer. Essa cicatriz é muito difícil de ser retirada, então a gente precisa trocar essa córnea e aí nós vamos para o transplante de córnea. Tá? E em todas essas etapas, a lente de contato, principalmente a lente de contato rígida, e a gente tem a corneana, que é a mais antiga, e tem a escleral, que é uma lente muito mais confortável, ela consegue trazer uma visão muito boa para esse paciente na maior parte dos casos. Assim, a gente só vai para o transplante quando tem uma cicatriz que eu não consigo fazer ele enxergar nem com uma lente escleral. Então, aí a gente tem que ir para esse tipo de solução. Basicamente isso que a gente faz hoje em dia no consultório para um paciente com ceratocone. Olha só, então eu acho uma mensagem legal. Coçar o olho é muito ruim, tá? Porque coçar o olho pode dar ceratocone, e ceratocone é uma doença muito séria que era a principal causa de transplante de córnea. Então, os pais ficarem atentos à criança que coça, isso é super importante. Você não pode deixar o seu olho coçar, ou seu filho coçar o olho, e se tiver coçando demais, tem que levar ao médico, ao oftalmologista, ao alergista, para ver o que está acontecendo. E você disse desse tratamento, que é o crosslink. O crosslink é muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce também. Porque se esperar ficar a criança ruim para depois levar no médico, você perdeu tempo fazer esse crosslink, que esse crosslink é um tratamento que ajuda a evitar a progressão, né, do ceratocone, da doença, e precisa ser feito no começo e evita o transplante de córnea. Então isso é muito importante, acho que essa é a mensagem que fica. Tá coçando o olho, precisa levar a criança no médico o mais rápido possível para ver se tiver alguma lesão, já conseguir fazer esse crosslink. Perfeito, Marcelo. Vou até repetir um pouco disso, porque é realmente muito importante. Então, se a gente que é pai, né, tem ali seu filho abaixo dos 20 anos, né, e até pacientes antes dos 30, poxa, tá com uma alergia, tá coçando, tem uma dificuldade visual, o grau do óculos tem subido, tem que levar no oftalmologista e tem que deixar claro isso. Poxa, doutor, meu filho tá coçando, o grau tem subido, e para a gente poder tentar investigar isso. E realmente, se a gente pega no começo, acho que como quase todas as doenças da medicina, a gente tem conversado bastante sobre isso. No começo a gente tem muita coisa para fazer e geralmente são tratamentos muito menos invasivos, né? O crosslink, por exemplo, é muito menos invasivo do que um transplante de córnea, né? Então a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida desse paciente para o resto da vida. Legal, legal, muito bom. Estamos tendo vários insights. E conta um pouquinho pra gente, Andrés, quais os desafios aí que você enfrenta no consultório, qual é a parte mais complicada de se tratar a alergia? Tem alguma coisa assim que você pensa? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Não sei, às vezes o tratamento é caro, ou às vezes o paciente não dá a devida importância, acha que coçar... Em relação à alergia ocular, eu percebo que os pacientes que têm rinite, muitas vezes eles não dão tanta importância para o sintoma do olho, né? Da coceira. E aí, porque eles prestam mais atenção no sintoma nasal, né? Da coceira no nariz, espirro, nariz entupido.
Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter essa atenção, né? Pra gente, igual você falou, igual o José falou, pra gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, né? Tratar para não chegar ao ponto de fazer um ceratocone e evoluir para uma doença mais grave. E em relação a custo também, tem alguns tratamentos, né? Como a imunoterapia, por exemplo, que é um tratamento que ele tem um valor elevado, ele é um tratamento longo, que muitas vezes é difícil para o paciente ter adesão, né? Um tratamento que você vai ter que fazer de 3 a 5 anos, então isso é uma coisa também que eu levo em conta, né? A gente leva em conta para indicar para o paciente. Tem que ser uma conversa bem direta, assim, né? Para ver se. Essa imunoterapia é gotinha, então, que faz, né? O Dr. José falou que já pingou por causa das picadas de pernilongo e faz por longos períodos de tempo, anos. Isso... Assim, é um tratamento, então, indicado para algumas doenças alérgicas, como alergia ocular, rinite alérgica, rinoconjuntivite, asma também pode ser usado, e alguns casos de dermatite atópica, né? Então, é um tratamento que a gente faz, ou ele pode ser com gotinhas, ou uma injeção subcutânea. A gotinha tem que ser usada todo dia. E a injeção subcutânea a gente começa semanal e a gente vai espaçando até chegar na dose mensal. E aí, esse tratamento todo, quando a gente chega na dose de manutenção, ele vai durar de 3 a 5 anos, né? E é o tratamento que ele muda o curso da doença, né? Então, depois que ele melhora muito a qualidade de vida, melhora os sintomas, e depois que suspende o uso da medicação, o paciente ele persiste com melhora por um período longo, de anos, entendeu? Então, e com ele a gente consegue, às vezes, tirar medicação, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, as indicações, né? Pacientes, às vezes, que estão tratando, por exemplo, passa com vocês, oftalmo, trata o sintoma do olho, essa alergia ocular, e eles não melhoram. Então, é um paciente que teria uma indicação de fazer, né, imunoterapia, ou paciente que não deseja, eu não quero ficar fazendo um tratamento paliativo, né? Aí também é uma indicação de fazer imunoterapia. E Tem imunoterapia para camarão? não. Aí, ó. Gustavo. Não vai poder comer camarão. Até assim, a alergia ao camarão, a orientação é excluir, né? Não comer, tem que entrar em exclusão. Existem. A medicina está evoluindo muito, né? Em imunoterapia a gente pode fazer para várias outras coisas, sem ser só para ácaro, pelo de cachorro, pólen, né? Então, mas o risco maior do camarão é o risco de alergia grave, né? De ter uma anafilaxia. Então, é uma coisa que ainda está evoluindo. Eu acho um ponto legal isso aí. Fala pra gente de casos graves de alergia. O que pode acontecer quando o paciente tem alergia? Explica pra gente. A gente tem vários tipos de alergia, né? Eles podem, falando nas alergias imediatas, né? Mediada pelo anticorpo IgE. O paciente pode ter um quadro cutâneo, alergia na pele, vermelhidão, coceira, urticas, né? Que são aquelas lesões elevadas. Pode ter sintoma respiratório, chiado no peito, né? A falta de ar. E também pode ter sintomas mais graves, como uma reação alérgica mais grave, como a anafilaxia, né? Que é uma reação sistêmica, né? Potencialmente fatal, o paciente pode ir a óbito. A anafilaxia, ela pode ser causada por várias coisas. E, geralmente, ela tem que ter dois sistemas associados, né? Por exemplo, pele e respiratório. Então, o paciente vai estar com as lesões de pele e chiando. Isso já é caracterizado como uma anafilaxia. Então, é uma reação alérgica extremamente grave, que ela precisa ser tratada, é uma emergência médica, precisa ser tratada com adrenalina, né? O único tratamento é a adrenalina. E qualquer alergia pode chegar nesse ponto tão sério? As alergias IgE mediadas, sim, que são as imediatas ali, né? Elas podem alergia alimentar, alergia a medicamento, elas podem. A alergia respiratória, por exemplo, rinite, essas alergias geralmente não. Mas as alergias alimentares, alergia à picada de inseto, né? Abelha, formiga, vespa, também pode causar anafilaxia. Nossa, que coisa, hein? E existem jeitos, tratamentos para evitar isso? Porque eu tive uma amiga também que estava
praia paradisíaca, remota e deserta lá do Nordeste e teve uma crise anafilática por camarão. E ela estava super longe do hospital, tiveram que pegar, colocar ela correndo no carro e levar. Existe alguma maneira, alguma coisa pra gente fazer para evitar isso daí? Os pacientes que têm essas alergias mais graves, eles têm indicação de ter um plano de ação, que a gente chama, né? Que a gente entrega na consulta para o paciente, dando orientação de como que ele vai tratar em cada tipo de reação que ele tiver. Se for só um quadro cutâneo, se for um quadro respiratório, e inclusive se chegar num quadro de anafilaxia. Aí ele tem que sempre portar o plano de ação, sempre estar com todos os medicamentos que a gente coloca no plano de ação, que é antistamínico, corticoide inalatório, corticoide oral, né? E também a caneta de adrenalina autoinjetável. No Brasil, a gente tem uma dificuldade enorme, porque a gente não encontra essa caneta para vender. Os pacientes, eles precisam importar, ela tem um custo bastante elevado, então isso dificulta muito. É uma pequena parte das pessoas que têm indicação que realmente conseguem ter acesso, né? Então, isso é uma preocupação, mas a gente espera que isso mude, tá tendo até agora, né, por esses dias está tendo uma votação para eles tentarem introduzir isso, para fornecer um acesso mais fácil aos pacientes, né? Importante, né? Ainda não tem políticas de falar, olha, precisa ter uma caneta dessa num, sei lá, no hotel que a gente tá, num resort, não existe. Igual Não. tem a máquina do cardioversor, desfibrilador, né, que salva muita gente quando tem um ataque cardíaco, você Sim. pode fazer e salvar. E por lei tem que ter determinados locais. Disso de alergia ainda não tem, de Não, anafilaxia. não tem. Cada um eles têm que portar a sua caneta, né? É super importante isso, principalmente igual você falou, em viagem, dentro de avião, porque aí você fica sem ter pra onde correr, né? Não tem o que fazer. Ou se tá num lugar remoto, uma fazenda, né? Uma praia deserta. Então, o paciente tem que portar a sua medicação mesmo pra fazer o tratamento inicial até ele conseguir chegar num serviço hospitalar, né? Num atendimento médico. Então, muito legal o nosso bate-papo. Gostei demais. A gente vê que a medicina, né, junta oftalmologia com alergia e é muito importante a gente ter essa equipe de várias especialidades para conseguir fornecer um tratamento de ponta, né, para os pacientes. Faz um resumo, Dr. José, para a gente. O que você achou de legal? Qual que é a mensagem que a pessoa que te marcou, que a pessoa que tem que lembrar? Que você achou da nossa conversa? Perfeito. Eu acho que assim, para dar uma pincelada em tudo, um resumo bom, alergia é algo que pode ser muito sério, né? A alergia pode cegar, a alergia pode matar, e a gente tem coisas para poder fazer, né? E a alergia que não vai matar e não vai cegar, também é necessário tratamento, porque piora muito a qualidade de vida, né? É isso que me chama muito a atenção. E a gente consegue cuidar desse paciente, tanto do ponto de vista das alterações do olho, aquela coçadinha que às vezes parece ser muito inocente, pode ter algumas repercussões na visão, às vezes da criança ou do paciente adolescente, ou até mesmo na fase adulta. E o que a Andressa comentou, a gente tem como fazer um cuidado disso, às vezes com pequenas coisas ambientais, né? Tirar um tapete, existem tratamentos com imunoterapia, a gente tem muitas coisas sendo descobertas, né? Por um lado, se a gente não é super especialista e entende tudo de um campo, significa que tem muita coisa para poder melhorar, né? Por enquanto a gente não tem um tratamento para camarão, mas com certeza é algo que a gente pode desenvolver lá para frente, então é uma área que tem muita coisa para crescer, mas para o pessoal ficar em casa é realmente cuidar da alergia, mesmo que ela seja pequena, se preocupar com as alterações visuais e cuidar da rinite, sinusite, que com certeza melhora muito a qualidade de vida e impede maiores problemas lá na frente. Legal. Andressa, o que você acha? O que você achou aí? Tem um resumo pra gente? Um ponto que você achou legal, para as pessoas lembrarem? E também eu achei muito interessante, né, essa colaboração que a gente pode fazer com outras especialidades, né, que para o paciente isso tem muito benefício. Então, a mensagem é para procurar mesmo o atendimento, né, para a gente conseguir reverter, não deixar as doenças evoluírem até alguma coisa que se torne irreversível. E também em relação às alergias, que existem vários tratamentos que a gente consegue fazer para tentar melhorar a qualidade de vida, o paciente
ter uma vida mais normal ao possível, né? Acho que é isso. Legal, legal. Eu achei incrível o nosso bate-papo, várias coisas que realmente eu não sabia. E eu acho que um ponto importante é que a alergia não é bobeira, né? Às vezes a gente fala, tá com alergia e tal, deixa pra lá. Não é, cara. Pode dar problemas Uhum. seríssimos, como até que a gente viu levar transplante de córnea, cara, que é um negócio muito complicado. Então, alergia não é coisinha boba. Não. Coçar o olho não pode deixar a criança coçar o olho, que pode trazer problemas muito sérios, né? Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai falava para não coçar, eu achava que era uma bobeira, mas não é verdade. Pode, simples atos de coçar pode levar a problemas muito sérios, né? E eu acho que a disciplina de alergia está evoluindo muito. Vários tratamentos, vários testes aí que dá pra gente Uhum. cuidar das pessoas que estão sofrendo com alergia. Uma coisa que eu queria falar também é que os testes de alergia positivos, eles não significam necessariamente que a pessoa tem alergia. Então, é sempre importante a gente pegar um exame, não pedir exame sem ter indicação clínica, né? Sempre pedir baseado numa história. Não existe isso de, ai, vamos fazer exame de tudo para descobrir que eu tenho alergia. Não. Porque se vier positivo, significa só que a pessoa é sensibilizada a determinada substância, e não que ela é alérgica. Então, para a pessoa ser alérgica, ela tem que ter um exame positivo e uma história condizente com aquilo, né? Por exemplo, se expõe àquela substância, ela vai desenvolver o sintoma de alergia. Então, isso é muito importante porque às vezes a gente vê colegas, né, que pedem, às vezes, exame testes para alergia, dosagem sanguínea, de um monte de coisa. Isso causa estresse, né? Uma ansiedade na família, exclusão desnecessária, às vezes, de alimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado para pedir por causa disso. Perfeito. Legal, gente. Então, foi um prazer conversar com a doutora Andressa, acho que foi muito esclarecedor. O doutor José também sempre está aqui com a gente, nos ajudando a debater os temas. Obrigado, pessoal, pelo tempo que vocês dedicaram a nos assistir. Gostando de alguma coisa, lembre de compartilhar com os seus amigos e até a próxima.